1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Palavra linda, palavra muito especial, muito forte, Deus confirmando coisas. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força, diga comigo, no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Outro dia nós falávamos sobre isso. Olha que coisa incrível, presta atenção nos detalhes, tá? Nós falávamos sobre isso, durante alguns anos Ana só chorou. Durante alguns anos Ana esperava o seu milagre, o milagre não acontecia, ela era humilhada pela sua rival, e através da humilhação da sua rival, e vendo a sua rival sempre avançando, sempre realizando aquilo que ela mais queria, que ela queria gerar filhos e ela não podia gerar filhos, Ana chorava, Ana não comia, Ana ficava aflita, desesperada. E durante alguns anos foi a mesma coisa. Mas aquele ano, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem aquele momento, tem aquela atitude, que faz toda a diferença, que muda tudo. E teve um ano que ela agiu diferente. A mesma coisa aconteceu, ela foi para o templo, ela fez um voto ao Senhor no templo. Naquele momento que ela estava ali fazendo o voto com o Senhor no templo, ela foi testada mais uma vez, porque o sacerdote olhou para ela e entendeu que ela estivesse embriagada, viu ela mexendo na boca ali, cochichando, achou que ela estava embriagada, chegou e de uma forma grosseira disse a ela: mulher, larga esse teu vinho, para com isso. E ela teve um bom discernimento, uma boa atitude, a boa atitude de não reagir mal, e disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada, e não me tenha como uma mulher vadia, eu estou aqui contando, falando da minha aflição ao Senhor, da minha dor, da minha angústia ao Senhor. E naquele momento o próprio sacerdote abençoou a vida dela, e ela tinha acabado de fazer aquele voto ao Senhor, e o voto foi de uma entrega muito especial, porque o que ela mais sonhava, o que ela mais almejava é o que ela estava votando ao Senhor ali, e Deus a respondeu. Aquele foi o último ano de dor, de angústia, de tristeza, de vergonha, de humilhação de Ana. Aí Ana está aqui. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela estava falando do que ela estava vivendo. Diga comigo: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, e não há rocha alguma como o nosso Deus. Diga comigo: não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é sábio. Muitas vezes a gente fala de coisas que a gente não entende, a gente fala de coisas que, sem discernimento algum, por talvez as coisas não acontecerem no momento que a gente gostaria, ou a gente achar que está preparado, mas não estamos preparados, porque a gente tem essa mania, né? Sempre nós estamos prontos. Sabe o que prova que nós não estamos prontos? E sabe como é que Deus testa muitas vezes as pessoas? Realmente, porque nós sempre achamos que estamos prontos para ser abençoados.
sempre. E Deus testa de que maneira? Muitas situações não respondendo naquele momento, naquela hora, aquilo que você esperava, porque Ele quer ver como você reage. E todas as vezes que nós reagimos mal, a única coisa que nós mostramos ao Senhor é que nós realmente não estávamos prontos, não havia maturidade. A nossa fidelidade é uma fidelidade totalmente condicional. Se Deus fizer o que nós esperamos, então nós amamos o Senhor, nós o adoramos, nós o servimos com toda intensidade, com sinceridade. Agora, se Ele não responder, se Ele não fizer aquilo que eu espero, então para mim já não serve mais, eu já não quero mais, não vou mais orar mais, não vou mais buscar da forma que eu buscava, não vou. E nós só mostramos a Deus que nós não estávamos prontos. Porque assim como a fidelidade de Deus para conosco é uma fidelidade incondicional, Deus espera que essa mesma atitude esteja em nós, uma fidelidade, um amor incondicional. Amém? Ana mostrou a Deus que a sua fidelidade era, porque mesmo não sendo respondida, ela chorou e etc, etc, mas ela descobriu também que o problema não estava em Deus, o problema estava nas suas próprias atitudes. Porque ao invés dela agir da maneira que chamasse a atenção de Deus, ela só chorava, só reclamava, só se lamentava. Mas quando ela agiu a fé diferente, ela obteve o resultado. Aí ela está dizendo assim, ó: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Diga comigo: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Tem aqueles que se julgam muito forte, quem olha acha que é muito forte, daqui a pouco você vê aquele que parecia muito forte lá embaixo. Tudo aquilo que ele confiava, toda a sua confiança no que ele confiava, despedaçado, não tem segurança alguma. Mas você vê, diga comigo, mas os fracos são revestidos de força. Deus pega aqueles que aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos da família, aos olhos das pessoas, e mostra que Ele pega o fraco e faz do fraco forte, e faz do forte fraco. Amém? Mas os que tinham muito, agora trabalham por comida. E eu atendo isso direto. Eu era empresário, outro dia eu atendi eu era empresário, eu tinha 1.400 funcionários. 1.400 funcionários, a empresa é grande, hein? Imagina a folha de pagamento de 1.400 funcionários. Não tinha dinheiro para ir no supermercado. Tinha 8 carros na garagem antes, 8, e agora não tinha um carrinho do supermercado. Para pensar. Os que tinham, diga comigo em voz alta, por favor, os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Diga comigo: a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Por algum tempo, Ana, ela viu só sua rival gerando filhos, e a sua rival a provocava. Ela via anos e anos só sua rival prosperando, só gerando filhos, e era o que ela mais queria, e ainda provocando, e ela vendo a sua rival aparentemente prevalecendo. Deus a abençoou, ela passou a gerar filhos, ela gerou o profeta Samuel, um dos maiores profetas que já houve, um homem de Deus extraordinário, e depois gerou mais, se não me falha a memória, mais 5 filhos. Ela está dizendo: a estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Está vendo como as coisas mudam? Você percebe como as coisas mudam? Diga comigo: o final é melhor
do que o começo. Muita gente pode ter começado muito bem e na infidelidade para com Deus termina muito mal, mas muitos podem ter começado muito mal e na fidelidade para com Deus terminam muito bem. Amém? Vamos lá. Diga comigo: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Puxa vida. Gente, por isso que nós precisamos colocar uma coisa dentro de nós. Às vezes as pessoas têm um hábito de ficar olhando para a vida do ímpio e dizem assim: o ímpio não serve a Deus, não tem fidelidade com Deus. Mas o ímpio não tem segurança nenhuma. O ímpio não tem segurança nenhuma. Você já viu isso? Não tem segurança nenhuma. O homem, quando ele não serve a Deus, ele não honra a Deus, ele está no lugar escorregadio. E o tempo de glória é curto. O tempo de honra é curto. Todos nós temos a oportunidade. Primeira coisa, quando nós servimos ao Senhor, honramos ao Senhor, ou quando nós não damos honra ao Senhor, lembre-se que o camarada pode ser rico, não importa quanto ele tenha. Se ele não estiver em Deus, ele pode ficar pobre do dia para a noite. Sabia disso? Ele dorme rico e acorda pobre. Amém? Ele parece que está e acorda pobre. Mas Deus enriquece também. Deus enriquece. Deus levanta o pequeno do pó e põe assentado em meio aos príncipes. Deus faz do pequeno grande, do pobre rico. Diga comigo: ele humilha e exalta. Isso é de acordo com a condição espiritual de cada um. Isso de acordo com a condição espiritual de cada um. A condição espiritual de cada um determina o que vai acontecer. A condição espiritual, seja se a pessoa não se rende ao Senhor, se ele é arrogante, se ele é soberbo, se ele não dá glórias a Deus, pode ter certeza que ele vai descer. O pequeno, ele dá honra ao Senhor, ele é dependente do Senhor, ele busca a Deus, ele tem plantado na fé, você pode ter certeza que ele vai subir. Amém? Humilha e exalta. Passa. Levanta, diga comigo: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Diga mais uma vez comigo: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Diga comigo: ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Você sabe por que Deus está nos dando essa palavra agora no quarto jejum? Quarto e último jejum. Quarto e último jejum. Porque Ele está nos preparando para isto. Ele está nos preparando, pode prestar atenção, que as últimas mensagens que o Senhor tem nos dado são mensagens realmente transformadoras internamente, são de mudanças, são de transformações, de limpeza interna, porque o Senhor tem nos preparado, e isso aqui, principalmente finalizando hoje o quarto jejum, Ele está nos preparando para realizar isso aqui, e é desde o início, no começo de 2017, Deus está nos preparando. Ele está mostrando a você que não importa quão pequeno você se sinta ou você seja, quem exalta é Deus, quem levanta o pequeno é Deus, quem levanta o pobre é Deus, e mais, quem dá lugar de honra é Deus, e Ele vai nos colocar nessa posição. Amém?
Faz sentar-se com os príncipes. E eu estou dizendo o seguinte: não é com quem parece príncipe, é com quem realmente é importante. Porque tem muita gente que se faz importante, mas não é. Não é verdade? Ele quer ser, mas ele não é, está longe de ser. Mas o Senhor nos faz sentar-se com os príncipes. Diga comigo: e lhes dá lugar de honra. Diga: pois os alicerces da terra são do Senhor. O que é o alicerce, gente? O alicerce é um lugar seguro. O alicerce é a base. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Está mostrando que os alicerces da terra, o lugar seguro, onde nós estamos construindo, que é no Senhor, nós estamos fazendo uma construção segura, um lugar sólido, sem perigo de desmoronar, sem perigo de cair. Os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Repita em voz alta, por favor. Ele guardará os pés dos seus santos. De quem? De quem? Agora muda a palavra. De quem? Ele guardará os pés dos seus santos, dos seus separados. Ele guardará os pés dos seus separados. Santo significa separado, não misturado. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Diga comigo: não é pela força que o homem prevalece. Quem somos nós? O que podemos? Sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a proteção, o que podemos? Nada. Diga comigo, diga: Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Nós não podemos nada, absolutamente nada sem o Senhor. Aqueles que se opõem ao Senhor, diga comigo, serão despedaçados. Aqueles que se opõem contra o Senhor, e isso não, quando diz contra o Senhor, não é simplesmente contra o Senhor, é contra aqueles que são do Senhor. Quando o Senhor falou, os 3 inimigos da referência bíblica que nós estamos na proposta da mudança, eles se levantaram contra Josafá. Se lembra disso? Sim ou não? Eles se levantaram contra Josafá. E o Senhor disse assim, disse o quê? Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Não são vocês que vão lutar. Eu vou lutar por vocês. Amém? Isso é uma coisa que eu quero que você grave. Por isso, nós sempre orientamos as pessoas o seguinte: não queira fazer sua própria justiça e não queira se defender. Deixa Deus te defender. Deixa Deus te defender. Não queira, a gente muitas vezes quando escuta, são pessoas que muitas vezes se levantam, elas se levantam contra nós, se levantam para nos atacar, se levantam para nos criticar, se levantam para nos perseguir, e na condição humana que somos, muitas vezes nós temos vontade de revidar, nós temos vontade de rebater, nós temos vontade de dar uma paulada na cabeça, não é verdade? Sim ou não? Não, bispo, eu não tenho essa vontade de jeito nenhum. Não, então você é mais santo do que eu, que de vez em quando eu tenho. Verdade, nós somos humanos, por isso eu fujo disso, porque eu não quero fazer absolutamente nada, deixa que Deus faça.
Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. O Senhor julgará até os confins. Não adianta. É mais ou menos assim. Quando o Senhor disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não foi isso que ele disse? Sim ou não? Quando alguém toca em nós, como servos do Senhor, ele pode estar lá nos confins da terra, ele vai sofrer o dano lá. O Senhor vai buscar ele lá, vai tratar com ele lá. Ele pode estar no lugar distante, ele vai ser tratado lá. E pode esperar. Tem gente, eu fico assim, às vezes eu fico pensando, tem gente que a vida já não tem mais aonde descer, mas a pessoa não muda o espírito, né? Ele continua com a mesma maldade, a mesma ignorância, a mesma cegueira, só vive para atacar os outros, só vive para criticar os outros, só vive para falar. Se pegasse toda essa força, toda essa sabedoria, toda essa habilidade para fazer alguma coisa útil, talvez estava lá na frente, né? Mas ele não usa o que é bom, o que ele tem de bom para aquilo, para o seu próprio benefício. A pessoa só usa para realmente para coisas ruins e para prejudicar a si mesmo, porque a pessoa está prejudicando a si mesmo. Mas eu quero que você fique com essa palavra, porque é essa palavra que o Senhor está nos trazendo hoje, é essa mensagem que Ele está nos trazendo. Muitos de vocês serão justificados por Deus, muitos que têm feito você gemer, sofrer, padecer, perseguindo, criticando, atacando, o Senhor vai buscá-los, ainda no que seja nos lugares mais distantes, e muitos vão sofrer o dano das suas atitudes, vão ser despedaçados, como tem gente que já está com a vida despedaçada. Amém? Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Quem é ungido do Senhor? Sabe o que acontece, gente? É isso que eu gostaria de transferir a você. A Bíblia, como eu sempre digo, e eu vou repetir mais uma vez. Eu comecei a mensagem falando de conhecimento revelado. Quando você tem as suas próprias experiências com Deus, a sua comunhão, a revelação de Deus com você, e isso acontece, é com um coração sincero, e a pessoa que realmente ele busca Deus com sinceridade de coração, e ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, ele tem buscado a Deus intensamente, Deus se revela a ele. E a revelação de Deus a essa pessoa se torna algo muito profundo. É o que eu disse outro dia. Daqui uns dias eu vou postar isso. Eu vou postar porque eu tenho percebido que algumas pessoas estão precisando disso, né? Eu postei outro dia porque direto acontece isso, mas especificamente outro dia aconteceu de um cidadão, ele tentar me atacar através de uma suposta teologia que ele acredita. Tem gente que é cristão de internet, né? Todo conhecimento dele é de internet, todo conhecimento dele é de livro de história. Então, o que a internet fala, ele engole. Ele é cristão de internet, ele é teólogo de internet, né? Toda a teologia dele é de internet, nada mais, nada menos do que isso. Então, às vezes a pessoa, porque a internet também é um mundo sem fronteira, né? O que você quiser escrever lá, você escreve, né? O que você quiser escrever, o que você quiser postar lá, você imposta. E aí a pessoa, ela entrou para poder discutir comigo e tentar rebater a minha crença. E eu disse a ela o seguinte, eu falei: amigo, não tem a mínima possibilidade da gente discutir. Não há a mínima possibilidade, porque toda a sua fé é com base em história, e a minha fé não é com base em história. A minha fé é com base num relacionamento real, diário,
Todo dia eu falo e ouço Deus falar comigo, eu me comunico com Deus, eu me relaciono com Deus. Então a minha fé em Deus não é com base em história, porque se a história mudar, ou se a história trouxer uma nova revelação, acabou a fé da pessoa, morreu a fé, nunca teve fé na verdade. Sempre teve letra, nunca teve espírito, nunca teve algo revelado, sempre foi história, letra, simplesmente letra. A sua fé com base em letra, com base em história, e a minha fé não. A minha fé é com base num relacionamento, numa revelação profunda, num relacionamento diário com Deus, de uma intimidade diária com Deus, de me comunicar com Deus diariamente, de ouvir Deus falar comigo diariamente. Então a minha fé não é com base em história, muito menos em internet. Então não tem como a gente conversar, porque isso você não vai saber, isso você não tem como saber, e se eu falar também como eu estou falando aqui, vai soar muito estranho para você. Amém? A sua fé não é com base simplesmente no que você ouviu, no que está escrito e etc. Inclusive nós temos aqui o manual, a Bíblia está aqui, só que Deus tem algo mais profundo com você. Não é simplesmente o que está na Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Só que você precisa entender que Deus se comunica com você, na sua mente, nos seus ouvidos, no seu coração, no seu homem interior. Deus revela, tem coisas que Ele vai revelar a você que Ele não vai revelar a mim, é com você. A particularidade de Deus é com você. Tem coisas que a particularidade de Deus com cada um é com cada um. Amém? E tem coisas que não adianta, é por isso que muitos de nós, aliás, nós não, em nome de Jesus, nós não vamos passar por isso. Mas muitos por aí, muitos cristãos por aí, você vê que não negaram, nem correndo risco ou realmente pagando com a vida, não negaram a sua fé. Você já viu isso ou não? Sim ou não? Não tem muitos cristãos por aí que ou você nega, ou você se converte à minha religião, ou você nega a sua fé, ou você vai morrer. Pode matar, eu não nego. Estou pronto para morrer, Senhor, receba o meu espírito, porque ninguém pode tirar aquilo que está dentro da pessoa. A pessoa não teme o que mata o corpo, mas ele teme somente o Senhor, aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Amém? Deus tem nos preparado para coisas gloriosas. Terminou aqui? Deus tem nos preparado, volta por favor ao 6:7. Deus tem nos preparado para coisas gloriosas. Deus está nos preparando, diga comigo mais uma vez, diga: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata ou faz subir de lá. Diga comigo: o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Diga comigo: levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Diga: Ele faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Diga: Deus vai me exaltar. Esse foi o último ano de choro de Ana. Diga: 2016 é o último ano de choro, de humilhações, de vergonha, de escassez. É o último ano. Feche os olhos, fale isso mais uma vez. Diga: 2016. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou até aqui, eu não sei o que você viveu até aqui, o que te fez chorar, o que tem te feito chorar, o que tem te causado dor, o que tem te causado angústia, o que tem te causado tristeza, aflições. Mas coloque no teu espírito e tome posse do que o Espírito Santo fala com você agora. Se você crer e se você recebe essa mensagem, e se você estiver conseguindo entender o que Deus está falando com você,
Assim como aquele foi o último ano de lágrimas, o último ano de choro de Ana, esse vai ser o seu último ano de lágrimas, de choro, por esta razão, por esta situação. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar numa posição de honra, Deus vai levantar o pobre, Deus vai te abençoar demais, e Ele está preparando o teu espírito para isso, porque você vai entrar em 2017 para viver um novo ciclo da sua vida, uma nova etapa de honra, de bênçãos. Coloque no teu espírito: é o último ano do teu choro, é o último ano da tua humilhação, é o último ano de lágrimas por essa situação que você está encerrando 2016. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar numa posição de honra. É Ele quem faz descer a sepultura e tornar de lá. Ele abaixa e também exalta. Ele levanta o pequeno do pó e põe assentado em meio aos príncipes. Ele exalta o necessitado. Dele são os alicerces da terra. Dele são os alicerces. Fique em pé. Pega o teu propósito. Permaneça nesse espírito com os teus olhos fechados. Deus nos trouxe essa mensagem hoje, e não é por força do acaso. Ele nos mandou trazer essa mensagem hoje, e eu gostaria muito que ela entrasse no teu espírito. Eu gostaria muito que você levasse ela muito a sério, muito, muito a sério. Os fortes o arco dos fortes são quebrados, os fracos são fortalecidos. A mulher que não podia gerar filhos, gerou 7. E aquela que parecia ter muito, enfraqueceu. O rico fica pobre, mas o pobre que Deus abençoar fica rico. Fica rico. Você pode estar no pó e se sentindo no pó. Deus vai te levantar e vai te colocar numa posição de honra. Ele vai te colocar, não é em meio àqueles que se parecem príncipes ou gente importante. Ele vai te colocar no meio de gente realmente importante. Realmente. Creia nisso e tome posse. É o último ano das tuas lágrimas por essa razão. É o último ano que você passa por isso que você está passando agora. E mais, não faça nada, porque você vai ver Deus despedaçar e buscar nos lugares mais distantes aqueles que têm te perseguido, te zombado de você, te atacado, te afligido. Você vai ver Deus tratar com cada um deles. Você verá. Não toque, não toque, não fale um ar sequer. Deixa Deus agir.
Não fale uma, não comemore. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Porque você vai ver Deus fazer justiça na tua vida. Ele vai te justificar. Ele vai tratar com aqueles que têm te afligido, te perseguido, te oprimido. Ele vai tratar. E quando Ele estiver tratando, não abra a tua boca para comemorar. Fique quieto. Fique quieto. Só deixa Deus tratar. É o teu último ano de choro. É o teu último ano de humilhações. Aquele foi o último ano de humilhação de Ana.